Olá, você que é filho, filha de pais idosos, que também está envelhecendo. Olá, você que precisa saber lidar com esse momento da vida. Eu sou Marta Castro, fundadora da comunidade Bengalas, uma comunidade de apoio a filhos de pais idosos. E esse é o nosso podcast, o quarto episódio do nosso podcast, que hoje traz um tema muito sensível, a sexualidade. E nós estamos aqui com Pedro Borges Sampaio, que é psicanalista e especialista em sexualidade humana. Então vamos tirar várias dúvidas sobre como é que isso se dá na velhice, nessa terceira idade. E aí, Pedro, se apresenta aqui para o pessoal. Primeiro eu quero agradecer, Marta, a comunidade Bengalas pelo convite. É muito bom estar aqui falando de uma coisa que eu vivo hoje na atualidade, né? Então, não só como um profissional, mas como filho. E compartilhar conhecimento, experiências é o que faz a gente progredir e amadurecer nesse cuidado tão importante que a gente está cuidando e depois nós temos que aprender como ser cuidados também, né? Eu sou psicanalista, de formação eu sou teólogo, então ainda tenho esse background na formação e especialista em sexualidade humana. E o que me levou para essa especialidade, como eu estava te falando mais cedo, foi justamente perceber que na clínica, no atendimento, é algo que está o tempo todo vindo, não só a sexualidade daqueles que eu estou atendendo, dos pacientes, mas também os modelos que eles aprenderam, seus pais, enfim, quem cuidou, quem criou. E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje, né? É, sim. E, gente, esse é um convidado muito especial porque Pedro, ele é o único membro homem da comunidade Bengalas. Por enquanto. Por enquanto, eu espero. E esse é um assunto que tem sido muito discutido, como recai em cima da mulher o cuidado. Isso. E na pesquisa que nós fizemos, que deu início à comunidade, e nós tivemos 170 respostas, só 10% foram respostas de homens, né? Então, temos aqui um convidado especial, porque além de psicanalista e especialista em sexualidade humana, Pedro é membro da comunidade Bengalas. Então, aqui a gente está fazendo o papel duplo. Mas, então, Pedro, me conte aí, sexualidade, isso some, como dizem, o desejo, a libido, ela some ou ela fica por mais tempo? Marta, é um tema tão atual, né? Eu estava falando, tem 2 semanas que eu vim de um congresso da SEBRASH, que é a Sociedade de Sexualidade Humana, e estava se falando sobre a sexualidade na terceira idade ou na melhor idade. E aí tinha um dado que foi surpreendente. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos demonstrou que pessoas na casa de 70 a 80 anos, ativas sexualmente, fazendo sexo 2 a 3 vezes por mês. E quando você vai para as estatísticas de alguns casamentos de pessoas bem mais novas, ali na casa dos 30, 40, é quase a mesma estatística de ato sexual, de prática sexual. E aí a gente se pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? O que mudou? E na verdade nada mudou. É porque hoje, com um olhar menos preconceituoso, com uma saúde melhor, as pessoas estão envelhecendo mais, né? A expectativa de vida está aumentando, chegando na casa quase dos 90, 80, 90. E com a tecnologia dos fármacos, a atividade sexual na terceira idade, nos idosos, passou a ser muito mais saudável do que era antes. Uhum. Então, existem alguns fatores, né? Na sexualidade masculina, né, os remédios de tipo Viagra, Cialis, Tadalafila, enfim, eles estão conseguindo devolver essa potência do desejo. O desejo sempre tem, né? O desejo, a libido, você perguntou, ela não vai embora, né? Algumas vezes ela até aumenta. Por quê? Fazendo só um parêntese. Algumas pessoas nessa idade ou já são viúvas ou já separaram
E aí aquela relação anterior, que muitas vezes era um modelo, num formato muito tradicional ou até restritivo, violento, a pessoa volta com a sexualidade, é como se ela recebesse de novo a posse da sua própria sexualidade, e aí ela diz, bom, eu tenho desejos, eu tenho fantasias, como é que eu vou conseguir fazer? Porque não é da mesma performance dos 30 anos, é um outro tipo de sexo, é um outro tipo de abordagem com as suas fantasias, é uma questão muito mais de tempo e qualidade do que de performance, mas o desejo está lá. E aí, uma vez que eu já não estou mais naquela parceria de muitos anos, que por diversos fatores a sexualidade, a libido foi engavetada, foi arquivada, eu começo a retirar de mim essas fantasias e viver. E aí vem alguns dos problemas. Por exemplo? Família, filhos, filho. Nós que cuidamos, como é que nós reagimos a isso? Não, meu pai não transa, minha mãe não vai transar, não vai namorar. Como é que pode? Não admito isso. Você está viúva, vai fazer crochê. E tem outra coisa também da parte da utilidade dos avós, dos pais idosos, para ajudar na criação dos seus próprios filhos, né? Para ser uma assistência. Não. Há uma vida desejante ali. Há um sujeito singular, com desejos singulares. E a gente tem uma visão muito assim cartesiana, sistemática, de que a partir daqui a sexualidade zera. E aí a gente vem... Da onde vem isso? Por exemplo, se a gente pegar as gerações dos nossos pais, né, das gerações lá dos anos 30, 40, o casamento e a sexualidade tinham funções procriativas, né, vamos procriar, sim, e de criar, né, família. E muitas vezes, e a mulher sempre, assim como estatisticamente no Bengalas, por exemplo, só tenho eu de homem, a sexualidade da mulher ela é muito mais reprimida, e aqui a gente não vai entrar nas questões políticas, mas nas questões práticas. Porque lá no passado ela tinha função de gerar filhos e criar filhos. E também por herança dos seus, os homens dessexualizavam suas mulheres. Então, elas não são mulheres mais, elas são mães dos meus filhos. E aí o desejo daquelas mulheres ficava reprimido, contido. Algumas conseguiam, né, dependendo da parceria, evoluir, não ter esse tipo de problema, mas a grande maioria tem. E aí elas passam isso para a gente de alguma forma. E nós, quando vemos agora eles envelhecendo, seja ainda como parceiros, pai e mãe, ou quem já não está mais na parceria, a gente não admite. O que a gente escuta no grupo é que às vezes é até constrangedor, né? Como assim? Minha sogra mesmo tem um namorado. Aí o pessoal faz, sua sogra tem um namorado? Como assim? 80 anos ela tem um namorado? Eu falo, tem, gente, ela tem um namorado há 15. E porque não é só a sexualidade, é também a afetividade, né, Pedro? Isso, é o companheirismo. E a vontade de ser desejado, Marta, não para. E aí vem aqueles mistos, porque na linha da psicanálise, a libido é a nossa energia geral. Ela não está focada só no sexual, né? No genital. Então nós temos libidos e nós revestimos pessoas e coisas com energia libidinal. Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, investiu muita libido na família. A família cresce, os filhos crescem, os filhos vão. E essa energia volta. E muitas vezes eles não sabem o que fazer com isso. Alguns já pararam suas atividades profissionais e fica com aquilo e deixam de ser desejados. Não tem mais ninguém desejando ele. E se a parceria ali ou já não existe mais, ou entrou num esquema muito automatizado, né? Meio que é natural das relações, virou amigo, virou irmão, cadê a libido? Vai para onde? Isso fica pulsando. Aí muitas vezes os filhos não entendem. Daqui a pouco o pai, sei lá, compra uma moto, né? Ou começa a fazer muitas viagens, ou quer fazer alguma coisa. Meu Deus, o que está acontecendo? É a energia dele, libidinal, que ele está precisando investir. Porque ele quer também ser desejado.
né? Tem uma propaganda muito linda, eu não me recordo de que objeto, que é o avô que não conseguiu suspender a neta no Natal, né? E a propaganda vai passando o ano inteiro ele fazendo exercícios e a vizinha olhando assim, o que está acontecendo? Que o prazer dele era que a neta o visse ainda como potência, né? E ele suspende, a propaganda acaba com ele suspendendo. E é isso. A libido da sexualidade não morre, ela não envelhece. E isso é difícil de entender. E como você falou, né, a questão da tecnologia, dos medicamentos ajuda. Eu uma vez ouvi, foi até no rádio, não sei a fonte disso, mas logo que deu o boom do Cialis, do Viagra, de que isso estaria causando um problema para as mulheres, porque no passado, nesse período, todos iam perdendo esse desejo sexual. Aí, de repente, vem um medicamento que ajuda o homem a recuperar, mas a mulher está na descendente, né? Mas também as mulheres hoje com reposição hormonal também estão conseguindo prolongar isso. Como é isso, né? Tem uma coisa muito curiosa em todas essas pesquisas, né? De fato, a tecnologia da reposição hormonal, dos lubrificantes, que a tecnologia também, né? avançou muito, da própria comunicação, hoje redes sociais, por exemplo, tem redes e grupos de app tipo Tinder só para a terceira idade, para as pessoas se relacionarem. Só que quando a gente vai para a clínica, para o consultório, a gente percebe uma coisa. Os sintomas do envelhecimento, tanto da mulher quanto do homem, ou seja, o homem fisiologicamente realmente tem uma perda de ereção e a mulher tem um ressecamento e tem a perda do desejo. Só que a gente percebe o seguinte, que quando de fato essa pessoa se sente desejada, todos aqueles sinais eles somem. Olha. A psique tem um poder muito grande. E aqui a gente vai entrar numa polêmica, porque existe uma indústria toda dos medicamentos, querendo ser promovida, querendo vender, querendo capitalizar esse público, né? Só que existe a psique, a cabeça. E quando você começa a ser de fato vista, desejada ou desejado, o corpo reage, o corpo reestrutura. Então, até a lubrificação. Nada como uma paixão pra... A paixão, né? Que a gente vê amor novo. Ela tem a mesma etimologia da patos, né? Da doença, da patologia. Né? Mas é porque ela, quimicamente, move tudo. E como você vai sentir apaixonado, por exemplo, numa parceria de 40 anos? Só por química. O que você falou, o que sofre, acontece o seguinte: esses homens devolvem a potência da ereção. O desejo está lá. Só que ele esquece que a mulher não é um Cialis, um Viagra que vai devolver para ela o desejo. Ela precisa de ser desejada. Ela precisa ser vista, assim como os homens também. Tem homens que são muito objetivados pelas suas mulheres, pelas suas parcerias. E é uma questão emocional da psique. E tem um detalhe que eu acho que deve interferir nisso, que é o corpo, né? Como é que eu me faço desejar, como é que eu sou desejada num corpo que está... Em decadência. Em decadência, né? Essa é a palavra. Então você começa também a baixar a autoestima, a se esconder, não boto mais um biquíni, não posso botar barriga. Sei que isso também está mudando, mas nessa geração que o Bengalas está cuidando, né? Nós ainda temos esse padrão de estético, realmente, né? O estético não, a gente não aceita que está envelhecendo, a gente estranha esse corpo, como limitações. Aí vem da singularidade. Um dos grandes problemas atuais, inclusive para essa geração, está na comunicação, nas plataformas de comunicação. Então, se vende um padrão. Desde sempre se vende um padrão, mas hoje está muito mais massificado. Estão se quebrando, mas a própria quebra é a imposição de um outro padrão. A gente cai num erro assim. E o que a gente observa na clínica? Eu tenho que voltar sempre para a clínica, porque o meu lugar de fala é a clínica, né? É que quando essas pessoas começam a entender sobre si,
começam a ter uma percepção corporal até do prazer, daquilo que dá prazer, daquilo que não dá prazer. Mulheres na casa dos 60, 70 anos, numa relação que nunca tiveram orgasmo, nunca se permitiram orgasmo. Pessoas que, ao perceber o orgasmo chegando, travam, não liberam esse prazer por alguma restrição lá na juventude, na infância. Então, um primeiro passo em relação ao corpo, em aceitar essa decadência do corpo, é se conhecer seu prazer. O que te dá prazer? Muitas vezes o prazer ele não é sensitivo, ele é um prazer de ser olhado, de ser escutado. Só isso já ativa o prazer tanto do homem quanto da mulher. E o corpo perde a primazia na sexualidade na maioridade, né? Na terceira idade. Porque o que está valendo é a química. Olha só que curioso. Os estudos mostram que, principalmente as mulheres, quando tem uma química com o parceiro, elas... Eu vou contar um caso curioso, real. Inicia o coito, inicia a transa e, de repente, cansam. O que acontece? Ou mesmo com Cialis ou outro remédio, o homem perde a ereção. Isso numa relação hétero, né? Eles vão dormir agarradinhos, no outro dia tentam. Ou durante aquela semana. Então aquele sexo que começou aqui, ele tem uma dilatação, ele vai para cá. Porque não é o corpo, é a conexão, é o desejo. E uma coisa que eu acho que deve vir depois, me corrija se eu estiver errada, é também não só conhecer, mas começar a manifestar, porque também essa mulher reprimida, ela não dizia o que ela queria, ela não dizia, isso é bom para mim, faça isso por mim. Existe um caso, Isabel, eu estou tentando lembrar o sobrenome, é uma senhora que com 40 anos de casada separou. Na faixa dos 45 anos, mais ou menos, 45 para 50, porque descobriu que estava sendo traída, enfim, não conseguiu manejar essa questão, separou. 32 anos casada, agora eu lembrei. Porque ela depois escreve um livro falando dos 32 parceiros que ela teve para cada ano de casamento. É uma história bem pitoresca e atípica, mas o que ela estava falando, respondendo a você, que ela descobriu que ela só faz o que ela quer e ela não tem problema em dizer assim, aqui não. Pegue aqui, toque ali, faça assim, faça assado, não saia. E isso, para alguns homens, é insuportável, porque eles não admitem não saber. Então veja que a mulher, isso é um fato, a mulher ela sofre muito mais no envelhecimento da sua sexualidade, principalmente se ela vem de longas relações com parceiros únicos. Por quê? Porque esses homens acham que sabem tudo daquela mulher ou daquele corpo. E nem elas sabem. E se sabem, não conseguem fazer chegar esse conhecimento ao parceiro. Porque existe toda uma restrição cultural, moral, né? Uma coisa que eu escuto muito, veja só, escuto da geração dos pais e escuto da minha geração. Ah, fez diferente, aprendeu com quem? Nossa... Isso é um absurdo, isso é um absurdo tão grande, que mostra o quê? Como a insegurança masculina em relação ao sexo ainda é muito forte, né? Existe uma impotência psíquica de se avançar na descoberta. E quando a gente fala em avançar, isso não quer dizer uma perversão, né? Contrário, é com aquela parceria. Sim. Me fale, me mostre, vamos ver, vamos aprender, vamos inovar. E não pode, porque isso atinge eu não sei o quê, né? É uma questão moral, cultural. E que a gente vai vencendo. Agora, como filhos, que é o nosso lugar. Sim. Quando a gente vê esses pais aflorando na sua sexualidade, o que mostra pra gente também? Mostra o quanto que a gente não sabe nada sobre a nossa sexualidade. O espelho, né? O espelho. Então, assim, quando eu vejo e reprimo e muitas vezes até humilho
uma manifestação de uma sexualidade, uma mãe chegar, o meu namorado, ou sei lá, tive uma viagem, uma transa maravilhosa, meu Deus do céu, pronto, caiu o mundo. Não posso. Por quê? Porque eu não tenho isso. Porque a minha sexualidade também é atravessada por várias coisas que eu não estou conseguindo desdar esse nó. Então, como que aquele que está envelhecendo conseguiu e eu não? Eu não admito, então venha para cá. Venha para a minha castração. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. Tem uma coisa inconsciente que o filho começa a se comportar como o pai dos pais. Sim. Mas não na atitude de cuidado e proteção, mas na atitude de disciplina, de castração. Aquilo tudo que eu vivi, eu vou devolver. Muitas vezes devolve muito mais pesado. Ou até de negação, né? Não me conte isso não, quero saber. Eu não suporto ouvir isso. Por quê? E aí tem toda uma relação de gerações, de criação, de condução. E um outro grande problema que a gente estava conversando é quando esses pais têm algum tipo de relação de deficiência neurológica, uma demência, por exemplo, um Alzheimer. A sexualidade normal e a sexualidade patológica, né? É patológico? A gente pode dizer que é? Não é. E aí eu vou dizer, é uma sexualidade sem censura. A pessoa que sofre, que tem um transtorno ali de personalidade, que a gente diz, uma mudança de personalidade, o que é essa mudança? Criou-se ali uma nova pessoa porque ela está com uma questão neurológica de demência? Não. É a mesma pessoa que habitou aquele corpo a vida toda. Só que agora ela está desprovida dos contratos sociais. Então, na psicanálise a gente pode dizer que o superego some nessa some, ele deixa de existir, o id, né, fica solto. As pulsões sexuais genitais fluem e aí a pessoa manifesta o que pensa. Não há um filtro, não há intermediação do superego, como você bem colocou. Então, como lidar com isso sem causar violência? Porque existe uma violência de quem cuida. Mas também, ao mesmo tempo, é muito difícil para quem cuida, né? É insuportável, às vezes. Porque é muita exposição, às vezes parece até também um desrespeito, uma afronta. Assim como, por exemplo, ser pai e mãe, a gente não admite, mas tem vezes que a gente diz, não aguento mais. Ser cuidador também a gente chega no limite. A gente tem que também respeitar. Não é também entrar e querer enquadrar as pessoas num comportamento 100% fofinho. Não existe isso. A raiva é constituinte nossa. A gente precisa lidar com ela e não negá-la. Então, por exemplo, um constrangimento social, eu estou num evento, uma família, eu levo para um lugar, abre a calça e começa a se masturbar, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Um preparo. Conhecimento. Como é que a gente lida com isso? Por exemplo, jamais... O pessoal sofre com isso. Jamais uma repreensão pública ou uma bronca. Tem que estar preparado para sair do ambiente. Então, há um estudo logístico, por exemplo, quando eu vou inserir uma pessoa que está sofrendo de uma demência, uma debilidade neurológica de comportamento... Bom, eu vou para lá, então tem que ter uma toalha, porque se qualquer coisa eu saco essa toalha, cubro. Qual é a minha rota de escape? Vai ter um banheiro? Tem um quarto isolado? Porque se ele começa e você reprime, você vai potencializar a dor desse idoso. Então, o que se diz, né, aqueles que são especialistas? Se tira esse idoso, leva para um lugar isolado, deixa ele terminar o que ele está terminando. Se é uma masturbação, deixa ele terminar. Por que acontece com aquilo? Há uma injeção de dopamina. Há um alívio da angústia. Porque qual é um dos sintomas da demência? Raiva, agressividade, essa questão comportamento sexual desprovido de censura. Então ele passa muito mais tempo sofrendo do que tendo prazer. E como é que quando ele quer manifestar o prazer, eu vou castrar, eu vou brigar, eu vou só gerar mais dor. Só que isso é um manejo que tem que ser aprendido, reaprendido, porque não é fácil. E quem orienta? Porque também, assim, uma das propostas desse podcast é instrumentalizar, né? Ajudar as pessoas que não sabem o que fazer, como fazer. Qual é o caminho? É a própria
processo terapêutico do filho desse pai idoso? É a orientação de um especialista como você ou do geriatra? Qual é o caminho para as pessoas que estão nos assistindo e estão vivendo isso? É sempre multidisciplinar, não é uma via única. Quem cuida tem que ser cuidado. O propósito do Bengalas é cuidar de quem cuida. Sim. E é uma coisa importantíssima, porque nós temos limites. Nós temos limites afetivos, emocionais. Nós temos limites de conhecimento. E admitir isso é horrível, que eu tenho limites. Nós temos limites práticos, porque estamos trabalhando, a geração sanduíche que a gente fala tanto aqui. Eu estou terminando de criar meus filhos, eu estou na minha carreira em ascensão e eu estou tendo que... Né, a gente falou, indo 2, 3, 4 vezes na semana, atendendo as demandas de mercado, disso, de logística. De médico. Como dar conta disso e não adoecer junto? Né? Como cuidar sem adoecer? Tem que ter, sim, um acompanhamento terapêutico individual, né? Tem que ter um especialista, porque uma coisa é cuidar de mim mesmo, das minhas questões que aquela relação com o idoso está me machucando. É um processo. Mas tem coisas que são especialistas em cuidados com pessoas que... seu idoso que você cuida tem demência. Então, um especialista, né? E perguntar essas coisas práticas, né? O que é que eu faço? Porque às vezes a gente fica em torno da lamentação e esquece de perguntar sobre a solução. Isso. O estresse do cuidador, que vai ser até um dos temas de podcast daqui. E no Bengalas a gente tem feito isso. Os primeiros encontros foram os encontros da queixa, da tristeza, do desabafo. Do lamento. Hoje a gente está na discussão das soluções, das ideias, né? Então, chegar para esse médico, chegar para o seu terapeuta, chegar para esse especialista e perguntar o que é que eu faço, né? O que é que eu faço de prática que seja melhor, seja confortável para mim, seja confortável para esse idoso, né? Uma coisa que é regra geral é buscar ter bom humor. O bom humor é muito terapêutico. Não levar a sério. A gente fez um dos encontros tendo como tema rir para não chorar, justamente por isso, né? Perfeito. Porque assim, existe também uma contra-transferência acontecendo aí que ele está fazendo isso para me afrontar, para me envergonhar. Não. Leve com humor, por mais insuportável e constrangedor que possa ser uma situação. E o legal, quando a gente leva com humor, não é bom só para eles, não. É bom para a gente. Muda o resultado, muda tudo. Tornar o que já é difícil um tema de conflito, de raiva, é muito complicado, né? Não quer dizer que levar um bom humor que eu não estou sentindo. Eu estou sentindo. É rir para não chorar de fato. Eu estou berrando por dentro. É também admitir as emoções que você está tendo. Eu queria esganar, eu queria, sabe? Abrir um buraco e me enfiar. Eu queria sumir, deixar sozinho. Sim, esses sentimentos passam. É inerente à humanidade, mas eu tenho que saber lidar com ele. Mas sabe que até isso é reprimido porque também existe um padrão social de que a gente tem que ser aquele cuidador paciente, dedicado, entregue. Então, não é bem assim. A gente sofre, a gente como chora, dizer a gente não, quer né? morrer. E não parecer que você está sendo desrespeitoso ou não está cuidando e sendo responsável. Aquela história da logística que a gente estava falando, muitas vezes a gente tem que dar não posso. Hoje não, vou amanhã, dessa forma não. Porque há um reeducar da relação. Sim. Há uma relação nova sendo estabelecida, principalmente quando são filhos e pais, né? Há uma relação totalmente diferente sendo estabelecida ali. Aonde não pode se perder de vista que são meus pais. Mas eles também têm que entender que eu já não sou o filho. O filho que a tudo eles podem demandar e comandar. Há um conflito geracional e também de autoridade. Tem coisas que o filho vai exercer autoridade que os pais vão ter que entender que ele é autoridade naquilo. Como fazer isso sem machucar, sem humilhar? Aí, Marta, e também para o filho
entender que tem certas coisas que a gente tem que deixar eles irem mesmo, ter autonomia, porque são, principalmente, tem casos, sim, né, que você tem, a pessoa não está orientada, né, não está com suas funções cognitivas totalmente ativas, mas tem muitos casos que está também, sim, ou que está ainda uma boa parte preservada e a gente acha que é tirar total autonomia. O que você falou é muito importante. Por exemplo, é a minha situação hoje. Meus pais são idosos, mas são 100% ativos. Cognição, atividades, inclusive meu pai trabalha, mas começam algumas limitações a surgir. Como lidar com isso? Né? Por que eu tenho que simplesmente desautorizar tudo e estabelecer a minha lei marcial sobre eles? E peraí, mas eles estão ali ainda, eles estão numa transição, são pessoas ativas, sujeitos desejantes, sim, sujeitos que têm sua sexualidade, que têm seus desejos, suas vontades, e não é simplesmente eu chegar lá e dizer, bom, agora a regra é essa. Só que aí eu digo, mas como é que eu vou dar conta desse período? Porque eu estou na geração sanduíche. Como é que eu vou dar conta? Se eu não estabelecer essas regras, eu não dou conta de ajudar onde eu tenho que ajudar. Conversa. Há uma ideia de se infantilizar o idoso. Muito perigosa, sim, e muito cruel. Até que eles não gostam, né? Até quem já está com a cognição afetada, mas existe uma sobriedade ali. Existem janelas onde ele ainda é ele 100%. Até no trato, né? Isso. Você tá bonitinha, ó, como vai você abobalhando, tá bonitinha, né? Hoje. Vamos dar comer uma comidinha? É horrível isso. Isso é terrível. Desrespeitoso. Não, por exemplo, vou sair com um idoso e arrumar como se tivesse de camisola, por exemplo. Né? Não, cadê a vaidade? Existe um sujeito desejante. Sim. Como é que ele se cuidava? Cuide igual. Até estimular isso, né? Estimular esse se arrumar, pentear o cabelo, se maquiar, se vestir, ajuda essa pessoa a estar com vontade de viver, passar melhor por isso, né? Sujeitos desejantes, a gente sempre tem que botar isso. Quando o desejo morre, ou quando o desejo ele é muito reprimido, a vida apaga. Então, muitas vezes, fisiologicamente, aquele corpo ainda tem muito mais vida. Mas, emocionalmente, ela já está apagada. Porque o desejo foi lhe tirado, foi lhe censurado. E aí, muitas vezes, quem está cuidando diz, meu Deus, é um fardo, não se mexe, não faz nada. Mas o que aconteceu com o desejo dessa pessoa? Em que momento esse desejo apagou? A gente, na linha da psicanálise, fala de desejo, né? Mas na linha da psicologia humanista, existencial, a gente fala do propósito, né? Mas tem que ter um sentido, tem que ter algo que faça a pessoa querer viver, né? Isso. E a gente muitas vezes vai, sem perceber, contribui para tirar esse desejo. Exato. Como filhos. Então, filhos, fiquem atentos, né, a isso. Ontem teve uma discussão interessante, até na minha aula de psicologia, sobre esse lugar do idoso, né? Você falou da infantilização, porque às vezes o fisioterapeuta que esteve aqui no último podcast, ele estava falando de que muitas vezes a gente pensa que esse idoso é um adulto. Então, por exemplo, quando ele se suja comendo, a gente não aceita. Pô, você é um adulto, você sabe comer. E às vezes a gente puxa para esse lado criança. Então tem essa figura do idoso, ainda não está na cabeça das pessoas de que não é uma criança, mas também não é um adulto nas suas plenas funções. Então tem uma terceira coisa aí, que não é infantil, mas também já não é aquele adulto tão ativo, né, nas suas funções totais, sejam cognitivas, sejam físicas, emocionais. Então é um terceiro espaço. É um limbo, né? E esse lugar, ele projeta na gente. Isso que você está trazendo aí é muito forte. Ele projeta na gente, porque se diz, eu vou ficar assim? Não. Então muitas vezes a gente reage com uma raiva que não é direcionada para ele, sai para ele, mas é uma raiva interna. Como eu vou envelhecer dessa forma? Eu não quero envelhecer dessa forma. Porque o que a gente está falando é o seguinte, até
A geração que vinha ficando idosa nos anos 90 é muito diferente da geração agora, de 2022, 2023. Então, se morria muito mais cedo, era muito mais precoce, não tinha esse prolongamento, não tinha-se atividades, pessoas ainda exercendo atividades, só que agora tem esse limbo. Ele não é totalmente dependente, mas ele não tem mais a autonomia que tinha. E nesse limbo é onde eu me vejo. Porque eu estou vendo cognição e limitação. Eu estou vendo uma pessoa que está ali falando, desejando, mas está limitada. E aí eu começo a ficar desesperado nesse projeto. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar assim? Aprender a envelhecer. A nossa geração não aprendeu. Está aprendendo tardiamente. A geração mais nova talvez já está aprendendo, mas é possível ter uma vida e uma velhice muito mais funcional, de qualidade, do que, por exemplo, as que a gente está cuidando. Mas mesmo assim, a gente tem falado disso no Bengalas, a gente está se preparando para ter uma velhice mais saudável. Essa geração nossa faz atividade física, daqui a pouco a gente vai entrevistar nutricionistas, tem uma alimentação melhor, mas também tem o imponderável, né? Então a gente também não vai ter o controle de tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, mas essa nossa parte ajuda, mas não é garantia de nada. Não. Agora, uma coisa que ajuda muito para além do físico, eu acho que a saúde e a atividade física, inclusive a OMS, esse mês ou mês passado, começou a prescrever atividade física para a depressão. Né? Admitir, pelos estudos que foram feitos, vários anos estudando, que uma das atividades contra a depressão é a atividade física, né? Não só terapias ou medicamentos. Então, atividade física, mas cuidar da emoção. Sim. Cuidar da sua singularidade. E aí vamos lá para o nosso papel da geração sanduíche, que é para quem a gente está também direcionando esse papo. A gente desenvolveu carreira, desenvolveu família, desenvolveu paternidade, maternidade. Então, a gente exerce várias personas. Mas quem somos nós, no final das contas? São funções que a gente está exercendo, que constituem o nosso todo, ok. Mas tem algo que, quando essas funções deixarem de existir, vai sobrar. E eu não cuido disso que está sobrando. O que eu gosto de fazer de fato? Qual é a minha solitude comigo mesmo? Como é que eu lido comigo mesmo? Porque no final é sobre isso. Parcerias se vão, filhos se vão, e vai sobrar só eu, comigo. E eu não me conheço, eu não sei quem eu sou direito. A carreira foi, tudo foi. Aí não sustenta. Não sustenta. Muitos desabam na depressão. E a gente tem aquela falsa impressão que a depressão, ela é uma postura de prostrado, de mais tristeza. Não. Não é. Tem várias formas de depressão. Tem várias formas. Tem depressão com grandes sorrisos, com grandes piadas, mas uma solidão insuportável. Eu vi até uma campanha que mexeu muito comigo. Eram 2 amigos idosos que iam, não sei se você viu isso, no jogo. E tinha um mais para baixo e um todo animado, né? E no fim das contas, foi essa campanha, né? Saiu no, acho que é setembro que é o mês amarelo, né? Que é o mês do combate à depressão e suicídio. E no fim das contas, o animadinho, ele tira a vida dele, né? Então é muito forte essa campanha e chama a nossa atenção para isso. Existem várias formas de depressão. E é muito interessante isso. Eu li um livro que é Psiquiatria do Estilo de Vida, porque hoje está se falando dessa medicina do estilo de vida, né? Como o estilo de vida contribui, não é uma linha nova da medicina, ela é complementar à medicina tradicional. O estilo de vida contribui para uma vida mais saudável. A gente antes só falava disso, por exemplo, tem que fazer caminhada para o coração, né? Mas não falava disso para depressão, para ansiedade. Hoje está comprovado. Esse livro tem muitas pesquisas relacionando o estilo de vida a todos os transtornos mentais. Mas nosso tempo está acabando e eu queria abordar um último tema com você, Pedro. Sim. Que também foi no curso de psicologia que abriu minha cabeça para isso, porque eu nunca tinha pensado nisso. Na Clínica do Idoso, nós tivemos uma aula sobre os idosos LGBTQIA+, e agora tem mais, acho que 2 letras, né? Isso. E aí, né, como é
essa questão da homossexualidade ou das outras orientações sexuais para o idoso e nessa relação idoso-filho, porque muitos assumem já avançados. Já numa idade avançada. A gente tem também histórias que são o oposto, né? Idosos extremamente preconceituosos e que têm filhos que têm uma orientação sexual que não é heteronormativa. Uma amiga estava contando de uma história de um pai militar que era super preconceituoso e de repente foi cuidado na sua velhice pela parceira da filha lésbica, né? E ele teve que jogar os preconceitos todos fora, porque o que tinha ali era aquela filha e uma parceira extremamente carinhosa e cuidadosa que foi quem cuidou dele. Então, tem muitas... Aliás, isso dava um podcast à parte. Né? Alguns capítulos. Mas, assim, da sua experiência, né? O que é que você pode trazer sobre isso e até dizer para esses filhos de pais idosos como lidar, seja na situação de ter uma orientação que o pai não concorda, ou seja, na situação do oposto. O pai ou a mãe tem uma orientação, né? Porque muitos manifestam principalmente a homossexualidade já numa idade mais avançada, né? Por N motivos até meio óbvios. Como eu te falei, eu falo da clínica, que é o meu lugar. Lá eu observo isso, observo pessoas que ainda não estão, né? Idosos, mas já estão avançados em idade, que vivem essa dualidade. Né? Socialmente são heteronormativos, mas afetivamente são homossexuais. E como lidar? Ou tem outras orientações, né? Como você disse, hoje o leque é grande, não porque se inventa novas categorias, é porque se observa melhor hoje. Está se observando que a sexualidade, eu costumo dizer, ela é do tamanho da humanidade. Porque cada um é singular. E cada um lida com a sua sexualidade na sua forma. E quando chega indo para a sua pergunta, no idoso que ou se assume, né, coloca a sua sexualidade publicamente para a família ou para a sociedade, ou que, no inverso, aquilo que ele mais combatia, tinha preconceito, é o que sobrou para ele como cuidado, a primeira resposta que eu tenho que dar para isso é, para os dois lados, amor. Essa coisa meio clichê, meio batida, meio piegas, mas é o que funciona. Se o amor estiver ali, e o amor com aquele amor de cuidar, de paciência, de compreensão que o preconceito dele também é seu preconceito, e vice-versa. Né? O que é para uma pessoa com, 60, 70 anos começar a publicizar a sua sexualidade, colocar para a sociedade, para os filhos, eu sou isso, eu sempre fui, ou passei a ser, não importa. O que significa para aquela pessoa que está ali colocando para os filhos? Existe um ato de amor dele também. Eu não estou fazendo isso para chocar, e a gente sempre toma como uma agressão. E é uma relação muito difícil. Tá fazendo para me agredir, tá se comportando ou tá falando isso, agora, nessa altura da vida, vai dizer que é gay. Sim, mas ele tá falando aqui, ele tá ensinando, tá nas últimas lições para você. O amor, ele é esse negócio incontrolável, que a gente não dá forma, mas que é a única coisa que pode tornar relações sadias. É a única coisa que vai fazer suportar o diferente. O que para mim não me agrada, mas não me importa, porque não é para mim, é dele. E se eu estou naquela posição como um filho, ou um filho homossexual, como você colocou, a parceria, e que está ali cuidando, como suportar o estranhamento daquele que está sendo cuidado, que sempre resistiu? Amor, não tem técnica, não tem método, é amor. Se não tiver amor, não vá, não faça. Aí é mais fácil, como um ato de amor, você procurar alguém para cuidar. Porque você vai infligir violência e dor numa pessoa que já está com a sua potência sendo apagada. Né? E se você que é o objeto da agressão por parte desse, quem é que está inteiro? Quem é que tem cognição? Quem é que tem forças? Quem é que tem capacidade e instrumentos para poder entender isso? É você, ele não tem mais.
estão se apagando. Então, volta sempre para o filho, para o cuidador. Haja com amor, olhe com amor. Não tem outra forma, Marta, não tem outro método. É o mais primitivo de todos. O mais primitivo, o mais eficaz. É. E com isso a gente fecha, né? Com essa mensagem linda que Pedro trouxe pra gente de lidar com tudo isso com amor. Eu acrescento amor e bom senso. Esse casamento... Gente, por mais que eu traga especialistas aqui, no fim das contas, eu acho que tudo cai nisso, né? Amor e bom senso. Pedro, muito obrigado. Que delícia, Marta, de conversa. E espero ver você uma hora dessa no grupo, porque eu acho que... Não sei nem se você vai chegar lá como membro, acho que você vai chegar como especialista, porque as pessoas estão precisando falar disso, vou né? Estar junto com vocês. Da sua afetividade, acima de tudo. Então, muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo episódio do Bengalas, esse podcast que visa instrumentalizar esses filhos de pais idosos para que possam lidar melhor com esse momento da vida. No próximo episódio, vamos falar de nutrição. Fique com a gente. Tchau, tchau. Tchau.